Olá, eu sou Marcelo Palaveri, nós estamos no nosso segundo encontro, portanto no módulo 2, eu falo em nome do Instituto Paulista de Gestão Municipal e da ANPESP, a Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo. O que nós estamos fazendo nesse nosso segundo encontro, dando sequência àquilo que já fizemos no primeiro e faremos ainda no terceiro e quarto encontro, que serão o módulo 3 e módulo 2. Nós estamos conversando, módulo 3 e módulo 4, perdão. Nós estamos conversando com vocês sobre o PAINSP, que é um plano, um programa desenvolvido pelo governo do Estado de São Paulo para fomentar, sob o aspecto técnico e financeiro, os municípios na área da educação, dando a eles recursos para que eles possam fazer atividades nessa área relacionada com o ensino e com a educação. Nós já mostramos para vocês no primeiro módulo como que funciona a relação do município com o PAINSP. Nós dissemos a vocês que estamos dividindo nossos encontros em 4 módulos. Esse segundo módulo começa a falar com vocês sobre a parte interna do processo dentro da prefeitura. Depois do terceiro módulo nós falaremos sobre uma das modalidades de licitação que vocês utilizarão no dia a dia para fazer frente às despesas, que é a concorrência, e no quarto módulo falaremos sobre pregão. Espero que vocês estejam acompanhando e que tenham tido a oportunidade de assistir ao primeiro módulo, que já está disponível lá no portal da ANPESP. Nesse módulo, então, nós conversaremos com vocês sobre a sequência do que aconteceu. Nós trouxemos a vocês no módulo 1 todo o procedimento da relação firmada entre o governo do Estado e o município. Mostramos para vocês a lei estadual que trata da questão do PAINSP, mostramos para vocês o decreto estadual que normatiza, as resoluções que normatizam no âmbito da Secretaria do Estado e um fluxograma onde nós apresentamos para vocês qual era o fluxo da formalização dessa verdadeira parceria entre o governo do Estado e o governo municipal. Então, retomando, nós temos que no momento em que vocês concluem a assinatura do documento, que é o chamado termo de compromisso com o governo do Estado, nós iremos iniciar aquilo que nós mostramos no final da aula anterior, a fase de execução da intervenção. O que é essa fase de execução da intervenção? É o município começar a agir dentro da sua estrutura para que ele possa realizar um processo licitatório onde ele vai selecionar um futuro contratado e depois formalizar um contrato e executar um contrato. Ao final das contas, o que a gente está pretendendo com isso? Dar instrumentos para que o município possa processar a despesa. Então vamos imaginar que junto ao governo do Estado o município foi lá e determinou que iria promover a construção de uma escola. Firmou o termo de compromisso com o governo do Estado, tal como estudamos na aula passada, e aí iniciará agora aquilo que nós chamamos de fase de execução. O município tem, então, a seu favor um documento, um termo de compromisso e começará a trabalhar internamente dentro das suas estruturas aquilo que vai ser necessário para selecionar um particular interessado em executar essa obra e depois um contrato no qual ele fará a execução e acompanhamento dessa situação. Vamos então nesse fluxograma para que nós entendamos como que isso funciona. Assinamos o termo de compromisso, estamos com tudo ok junto ao governo do Estado. Depois, nós iniciamos a fase de execução da intervenção. Intervenção é sempre a atividade que nós vamos desenvolver dentro da administração pública municipal e concluímos isso com a construção do procedimento licitatório. Nós vamos então, na aula de hoje, começar a conversar com vocês exatamente sobre essa construção do procedimento licitatório. Vamos então imaginar que o município de um determinado local, no estado de São Paulo, um município vinculado à nossa ANPESP, que tem interesse de fazer frente a essa despesa, tenha se relacionado com o governo do Estado e tenha firmado esse compromisso do PAINSP. Ele então vai receber o termo de compromisso, que vai constar lá a obrigação do que ele vai fazer,
e ele vai ter que começar a se desincumbir dessa obrigação. E como que o município se desincumbe dessa obrigação? Como que ele executa essa atividade? Ele executa essa atividade através de um contrato. Ele vai firmar o contrato com um particular que vai construir essa obra da escola que nós estamos usando como exemplo. Só que antes dele firmar esse contrato, ele precisa fazer um processo de seleção. Ele precisa fazer aquilo que nós conhecemos que é o processo de licitação pública. Por que isso acontece? Porque a Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 21, vai dizer que toda vez que o poder público, e nós, municípios, somos um poder público, precisarmos contratar alguém, um terceiro que a Constituição Federal menciona, e que nós não tenhamos condições de fazer as coisas por nossas próprias pernas, com as nossas próprias estruturas, nós teremos que fazer um processo de seleção que é denominado licitação. Esse processo de seleção tem por objetivo básico garantir aquilo que é a garantia da igualdade e a busca da proposta mais vantajosa para a administração. Então é isso que nós fazemos dentro da estrutura de um processo de licitação. O processo de licitação, classicamente, ele é dividido em duas grandes etapas. Uma primeira etapa, que nós chamamos de fase interna, que está aqui na tela, e uma segunda etapa, que nós denominamos de fase externa. É óbvio que os próprios nomes já estão conduzindo nós a dizer o que significa cada uma delas. A fase interna significa aquilo que eu, administração pública, faço dentro da administração antes de publicar um edital. O que é esse edital? Edital é um documento pelo qual eu chamo os interessados a participar da disputa e apresentar suas propostas para que um deles venha a ser o selecionado, portanto, o vencedor do processo licitatório e depois firme o contrato com a administração e execute aquele objeto que a administração pretende. Então, no nosso caso, quando nós tivermos firmado um convênio com o PAINSP, nós vamos receber o termo de compromisso e vamos começar a estruturar essa situação dentro da administração naquilo que chama-se de fase interna. É uma fase que vai ocorrer no âmbito interno da administração pública, portanto, dentro dos setores da administração. Então vamos imaginar um município que tenha lá uma secretaria de administração. Quase sempre o município que tem uma secretaria de administração, é nessa secretaria de administração que se desenvolve o processo licitatório. No entanto, vocês terão que verificar como que cada município está estruturado de forma organizacional e verificar quem é o competente por fazer aquele processo licitatório. Então, dentro desses órgãos internos da administração, vão acontecer atos, uma sequência de atos que serão a preparação do processo licitatório. Quando eu preparo esse processo licitatório, eu vou elaborar estudos e documentos. Basicamente, o que eu vou fazer? Se for uma obra como a construção dessa escola que nós estamos mencionando, vou preparar termos de referência, vou preparar projetos básicos, projetos executivos e vou preparar o documento mais importante do processo, que é o edital. Quando eu tiver com esses documentos prontos e preparados, eu vou então publicar o meu edital. E ao publicar o meu edital, eu inicio aquilo que nós chamamos de fase externa. Eu chamo os interessados, que são particulares, que têm interesse em contratar com a administração no futuro, para que eles venham e tragam as suas propostas. Quando eles trouxerem suas propostas, eu vou promover um processo de seleção, baseado sempre naquilo que eu tiver estabelecido no meu edital. Nesse momento, portanto, vai ocorrer quando eu abrir aos interessados a oportunidade de apresentar propostas. Eu vou selecionar a melhor proposta. A proposta que for a mais vantajosa para a administração. Na maioria das vezes, nesses objetos que nós vamos conversar com vocês, exemplo dessa obra que nós estamos dando de exemplo de construção de uma escola, será o vencedor aquele que trouxer a proposta mais barata para a administração dentro daquelas condições pré-estabelecidas. As condições pré-estabelecidas estarão exatamente nesses documentos, especialmente no meu edital.
Nesse documento, eu terei as condições de disputa que os interessados terão que seguir para que eu possa efetivamente promover aquilo que eu chamo de seleção. Na fase interna, eu vou desenvolver tudo isso como nós vamos conversar nas próximas telas. E na fase externa, vai depender de qual modalidade eu for escolher. Como disse a vocês, nós vamos estudar no módulo 3 a modalidade de concorrência e no módulo 4 a modalidade de pregão. E quando estudarmos as modalidades, nós vamos estudar como que eu publico o edital, como que eu trabalho a habilitação, como que eu faço a classificação das propostas, como que eu penso na homologação e na adjudicação da licitação. Então, tudo isso é que nós vamos estudar, primeiro, nesse módulo atual, a fase interna, e depois, nos módulos seguintes, as fases externas de cada uma das modalidades. Pronto para que nós possamos prosseguir? Vamos, então, iniciar e conversar com vocês como que funciona uma fase interna dentro de um processo licitatório padrão de uma prefeitura. É óbvio, nós vamos conversar aqui com vocês imaginando um padrão. Eu não estou escolhendo o município A, município B, município C para verificar como que ele faz especificamente. Eu estou trabalhando com vocês um determinado padrão. E quando a gente trabalha com um padrão, nós trabalhamos com uma situação média. Vocês podem dizer, mas aqui no meu município eu tenho uma situação um pouco diferente. Mas o padrão básico nós vamos trabalhar a partir desse fluxograma que está nessa tela. Então eu vou percorrer com vocês cada um desses quadros e conversar com vocês como funcionará essa fase interna do processo licitatório. Apenas para que vocês possam entender, quando nós falamos em legislação de 8.666 e de 10.520, que são as leis ainda em vigor, nós usamos essa expressão fase interna. Quando nós começamos a falar da nova lei, que é a Lei 14.133, essa expressão fase interna, ela se transforma em fase preparatória, porque a lei muda apenas e tão somente a nomenclatura. Nós vamos conversar com vocês das licitações que vocês farão nos próximos meses. Portanto, farão licitações de 8.666 e de 10.520. Portanto, nós usamos a expressão fase interna e não fase preparatória, que, a rigor, trabalham uma situação mais ou menos semelhante àquela que nós estamos conversando nesse momento. Se nós pensarmos, então, em início do processo, nós estamos pensando em alguém demandando algo, alguém requisitando algo. Usando o nosso exemplo aqui, é alguém falando, olha, vamos fazer aquela escola que combinamos com o governo do Estado e que gerou o compromisso com o governo do Estado. Então, essa requisição é o primeiro documento do processo, que é um documento no qual alguém solicitará a abertura de um processo licitatório, definindo o objeto, estabelecendo que há a necessidade de formalização daquela licitação e promovendo uma solicitação da contratação. Você pode dizer, mas no meu município eu unifico isso aqui num documento só. Não tem problema. No meu município, eu unifico isso aqui em 2 documentos. Também não tem problema. No meu município, eu tenho mais do que isso. Eu tenho alguns outros documentos internos que dão início ao processo. Também não tem problema. O que nós precisamos que vocês entendam é que todo o processo licitatório vai ter, num determinado momento, de uma forma ou de outra, essa fase inicial. Essa fase que é a fase, vamos dizer, de start, de pontapé inicial, de começo do processo. E é esse documento que vai dar vazão a tudo mais que nós vamos conversar ao longo desse fluxograma. Quem que vai dar início nesse documento? Se é uma obra, quase sempre o setor de obras, o setor de engenharia, a Secretaria de Obras. Pode ser que em algum município, por estarmos diante de questões relacionadas com a educação, a secretária de Educação é que inicia esse documento. Isso não interessa para nós definir com exatidão quem é. Vocês terão que ver na estruturação organizacional de vocês quem tem a competência para dar esse pontapé inicial. Quem tem a atribuição legal
quase sempre estabelecida num decreto ou em alguma norma de organização do município para dar esse pontapé inicial. Dado esse pontapé inicial, é necessário que alguém autorize o andamento desse processo. E aí, nós vamos, via de regra, entrar na ideia de que quem faz essa autorização é o prefeito. Nos municípios de pequeno porte, e que são aqueles que estão vinculados à ANPESP e aos quais nós nos dirigimos hoje e nos nossos cursos de capacitação desse tema, nós teremos quase sempre o prefeito como sendo a autoridade que vai dar a autorização final para que façamos o andamento desse processo. O que é isso? É um aval ao pedido, porque, a rigor, nessa situação, o prefeito é quem decide pela realização da despesa. Mas lá no meu município nós temos uma organização descentralizada que já chega no estágio dos secretários. Então, é o secretário que autoriza a abertura do processo licitatório. Então, pode ser que em determinado momento seja um secretário que vai autorizar esse tipo de situação. Se for o secretário, ele é o gestor que autorizará o andamento desse processo. Haverá um pleito consignado e consubstanciado em requisições, em definições do objeto e solicitação de contratação. Se esse pleito não for autorizado, ele para. É apenas um pleito. Se ele for autorizado, ele se transformará num processo licitatório. E aí nós daremos efetivamente andamento na situação. E para que nós possamos dar andamento, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a pensar na possibilidade dessa despesa vir a ser realizada. E aí nós temos basicamente duas frentes. Nós temos que estruturar três frentes, Tecnicamente, a realização da despesa, financeiramente a realização da despesa e juridicamente a realização da despesa. O que é tecnicamente fazer a estruturação? É construir aquilo que eu pretendo edificar, aquilo que eu pretendo contratar sob o aspecto técnico. O que é financeiramente construir o processo? É verificar as disponibilidades orçamentárias e financeiras para fazer frente às despesas futuras. E o que é juridicamente construir o processo? É construir o edital sob o aspecto formal e jurídico para que eu possa depois iniciar a disputa publicando esse edital e convocando os interessados. Então, o primeiro passo que nós temos depois que houve uma autorização do gestor é pensar no aspecto orçamentário. Como vocês sabem, nós municípios vivemos de receitas e realizamos despesas. E essas receitas e despesas estão consignadas, estão colocadas num documento formal que se chama orçamento. Que é mais do que um documento, é uma lei. Vocês devem estar acostumados, na realidade de vocês, todo ano construir um orçamento, uma lei orçamentária, onde vocês colocam de um lado as despesas que pretende fazer e as receitas que pretende auferir. O município não faz despesa sem previsão de orçamento. Isso é previsão constitucional. A Constituição Federal estabelece lá, olha, não pode ser feita despesa sem previsão orçamentária. E aí, a nossa vida contratual, a ideia do município, todas as vezes que ele vai fazer um contrato, é olhar para o orçamento para saber se ele tem disponibilidade de recursos ou não. O que vai acontecer nesse momento? O município vai ter uma demanda, vai ter uma definição do objeto, vai ter uma solicitação. E vai ter um documento de parceria com o governo do Estado, que vai consignar nesse documento a existência de recursos orçamentários, de recursos a serem repassados. Com esses recursos sendo repassados, o que vai acontecer? Vai gerar para nós uma rubrica dentro do nosso orçamento, rubrica essa que vai fazer frente às despesas, que vai exatamente ser aquela que vai ser usada, geralmente pelo setor financeiro da prefeitura, para dizer, olha, ok, nós estamos em condições de fazer a despesa que vocês pretendem. Aí então o que vai acontecer? Eu pretendo fazer aquela obra,
pretendo fazer a construção daquela escola, eu vou dizer, eu tenho dotação orçamentária. E dizendo que eu tenho dotação orçamentária, eu vou superar mais essa etapa do fluxo interno, da fase preparatória, e vou passar para a análise técnica. Porque até agora, se eu não tivesse a disponibilidade financeira e orçamentária, não faria sentido eu passar para o aspecto técnico. O aspecto técnico vai ser exatamente a construção dos meus projetos e das minhas estruturações para que eu possa depois selecionar o fornecedor contratado. E aí aqui entram os setores de engenharia das prefeituras. O que a gente tem percebido é que diante da grandiosidade das despesas que o PAINSP vai permitir, alguns municípios encontrarão dificuldade de construir esses documentos técnicos. E aí a gente tem sugerido o seguinte: ou buscaremos o apoio na própria Secretaria de Estado, que vai nos subsidiar com modelos desses documentos, ou será necessário que o município contrate serviços de terceiros para estruturar essa modelagem, para estruturar esses anexos e esses documentos que serão necessários para fazer frente ao processo licitatório. Chegado nesse momento, eu já tenho a disponibilidade orçamentária, eu passo à questão da análise financeira, que tem, na verdade, uma inter-relação muito grande com a questão orçamentária. Orçamento é previsão em lei, finanças é recurso, é dinheiro, propriamente dito. E isso aqui, nós estamos com a situação facilitada em função do vínculo que nós criamos com o PAINSP. É o PAINSP que vai nos dar o subsídio financeiro para fazer frente à despesa que vai surgir a partir da nossa situação contratual. Então, eu disse que eu tenho uma demanda, eu construí a demanda, eu obtive uma autorização, eu verifiquei disponibilidade orçamentária, eu analisei tecnicamente o construir e vi que financeiramente eu estava em condições de fazer aquela despesa. Nesse momento, eu estou em condições de construir aquilo que é o nosso principal documento da fase interna, que é o nosso edital. Esse edital, aí que entra o conteúdo de âmbito jurídico. Esse edital é um documento construído basicamente à luz da Lei 8666, e quem for fazer essa construção deve olhar, num primeiro momento, para o artigo 40 da Lei 8666, que vai ter lá passo a passo de como se constrói um edital, de quais são os requisitos mínimos de um edital. Estamos falando em lei ainda vigente, Lei 8666 e 10.520. Na 10.520, quando formos falar de pregão, nós não temos lá um dispositivo muito claro que fala sobre edital, de modo que nós voltamos ao artigo 40 da Lei 8666, em que pese seja oportuno e necessário, nós já começamos a olhar para o artigo 3º e 4º da 10.520, de modo que nós vamos construir esse documento do edital, nós vamos construir um instrumento de contrato, que é um documento que vai estar anexo ao edital e que é obrigatório por força do artigo 40 da Lei 8666, e aí nós construiremos também, ou juntaremos também, os demais documentos, que são documentos de âmbito técnico e documentos de âmbito orçamentário. Então, por exemplo, o termo de referência, o projeto básico, o projeto executivo que vier a ser construído ao longo do processo licitatório, ele será esses demais documentos a que nós fazemos menção nesse último quadro, para que nós possamos efetivamente ter uma situação pronta e acabada relacionada com essa situação. Quando nós chegamos nesse estágio do processo, nós temos pronto o processo licitatório para sair daquilo que nós trabalhávamos com fase interna e ir para a fase externa, que iniciará com a publicação do edital, e que nós conversaremos com vocês nas próximas aulas, nos próximos módulos, quando falarmos das modalidades específicas, ou de concorrência, ou de pregão. Antes de fazermos esse tipo de publicação, nós temos que submeter todo esse processo em função do artigo 38, parágrafo único, da Lei 8666,
a um parecer jurídico. Esse parecer jurídico, portanto, fará o seguinte: analisará todo o processo licitatório até então construído, em função de uma obrigação estabelecida no artigo 38, parágrafo único da 8666, e deliberará sobre a possibilidade do prosseguimento. Quando ele deliberar sobre a possibilidade do prosseguimento, ele vai nos dizer o seguinte: olha, está ok o processo licitatório até aqui. Estão ok os passos percorridos pela administração para preparar a sua licitação, que vai ter como base essa ideia da fase interna que nós estamos conversando com vocês. Então, nesse módulo 2, a ideia é mostrar para vocês como que a situação se internaliza dentro da administração pública, do momento em que eu concluí a relação com o PAISP para o momento em que eu passo a desenvolver, a dar vazão àquilo que nós tínhamos de obrigação para buscar o selecionado. Nós chegamos então até o momento em que nós terminamos a fase interna e vamos agora fazer a publicação do edital. Quando nós viermos a fazer a publicação do edital, o que nós vamos conversar? Nós vamos começar a conversar com vocês sobre aquilo que nós chamamos de fase externa. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Nessa fase externa, apenas para vocês começarem a ter um pouco de dimensão, vocês vão ver sobre publicação do edital. Vamos conversar com vocês sobre publicação do edital. Depois, nós vamos mostrar como que esse edital tem que ser divulgado. Nós vamos mostrar como que os particulares vão vir para dentro do processo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a possibilidade e a ideia que existe em tese de impugnação de edital. E vamos concentrar nossos esforços nas ideias de recebimento dos envelopes de proposta e depois passando a percorrer cada uma dessas etapas que vão acontecer dentro da administração depois que eu recebo proposta. Eu recebo proposta, começo a analisar documentos. Numa concorrência, eu primeiro analiso o documento de habilitação e depois eu analiso o documento de proposta comercial. Num pregão eu faço o inverso, mas isso é motivo para os nossos encontros no módulo 3 e no módulo 4. Vocês têm aqui também mais uma tela que tem lá todo o andamento até o momento que nós pudermos chegar ao final que acontecerá com a assinatura do nosso contrato. Quando nós assinarmos o nosso contrato, significa que essa empresa, essa construtora ou essa prestadora de serviço que tiver sagrado-se vencedora do processo licitatório vai a campo começar a construir a nossa obra, que é o objetivo final dessa relação do município com o PAISP, ou fazer um outro objeto, dependendo do exemplo que nós viemos a percorrer mais adiante. Espero que tenhamos conseguido passar para vocês essa ideia da fase preparatória e agradecemos mais uma vez vocês estarem acompanhando conosco esses eventos. A Ampesp e o IPGM agradecem imensamente a oportunidade de compartilhar com vocês essas ideias. Muito obrigado.